Olha, e já quero chamar aqui a doutora Carmela Gruni, ela é advogada trabalhista, do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Carmela. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que vai ficar gravado esse nosso encontro a todas, todos e todos. Obrigada, Miriam, por ter oportunizado esse encontro. Estou à O disposição. Ca- Carmela, desde que eu ouvi essas denúncias, eu pensei em você, né? Porque são vinícolas importantes que estão sendo denunciadas por trabalho escravo no Rio Grande do Sul. As empresas alegam que isso aconteceu com trabalhadores que eram terceirizados, que elas não tinham ciência das condições em que aquelas pessoas estavam vivendo. Mas quando a gente lê, né, a maneira como as pessoas, esses trabalhadores, eles estavam inclusive presos, né, não podiam nem sair daquele local, e as condições que eles eram submetidos, a gente vê que é um crime muito grave. Então, eu queria te ouvir sobre isso e entender quais são as providências que podem ser tomadas nesse caso. Bom, em primeiro lugar, assim, né, são três empresas denunciadas de grande porte, né, Salton, Garibaldi e Aurora, e é muito importante a gente falar sobre o que toda empresa que pensa em terceirizar tipos de trabalho acaba não se comprometendo, vai sofrer responsabilização. Né? Inclusive, assim, Miriam, como tu estava falando que elas diziam que não tinham conhecimento, eu fui fazer um estudo, porque essas empresas geralmente têm códigos de ética e guia de conduta. E eu vou ler dois trechinhos aqui, o que o código de ética da família, código de conduta e canal de ética diz que vai, da Salton diz que vai zelar por boas práticas, divulgar e transparência aos números e resultados, auditorias independentes, governança corporativa fundamentada em práticas e estruturas integradas, mitigação de riscos inerentes, vazamento de informações e fraudes, isso da Salton, tá? E agora, que é um código mais completo, pelo menos é o que está disponível na internet, da Aurora Alimentos, fala que o trabalho forçado, tem um tópico exclusivo sobre trabalho infantil e trabalho forçado, que fala que é vedado utilizar diretamente ou indiretamente mão de obra que esteja em condições de trabalho forçado, escravo ou análoga, né? Então, pouco uso de mão de obra infantil. Só que ocorre quando uma empresa tem conhecimento, traz um ônus para si de provar que fazia bem o serviço de fiscalização. Porque nós temos, recentemente, a implementação do decreto 9578 de 2018, que ele trabalha, digamos assim, ele torna um compromisso em termos de legislação do Estado brasileiro em fiscalizar atividades empresariais no âmbito dos direitos humanos. Ou seja, se uma empresa tem um código de ética, um guia de conduta, e isso falando no âmbito internacional, só estou falando do decreto 9571 de 2018, mas nós temos diversas notas, inclusive uma nota da AGETRA, que foi bastante complexa e completa, falando desde a Declaração de Direitos Humanos de 1948, que fala que ninguém vai ser submetido à escravidão, o artigo 149 do Código Penal, dizendo que não vai se reduzir alguém a uma condição análoga ao de escravo, submetendo a trabalhos forçados, né? E ainda, né, nós temos a Constituição, que, inclusive, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lélio Bentes, pontuou numa entrevista, que, se não me engano, foi ontem disponibilizada na internet, abordando da importância de se regulamentar o artigo 243 da Constituição Federal, que fala da desapropriação de terras, né, de propriedades rurais, que identifique o uso do trabalho escravo, que devem ser desapropriadas e revertidas a favor de práticas que promovam a inclusão, a reforma agrária, a habitação popular, sem qualquer indenização. Né? Então, nós temos vários dispositivos no âmbito internacional, no âmbito constitucional, da dignidade humana. A Constituição Federal, ela está baseada no pilar
da dignidade humana, da promoção da dignidade humana. A partir do momento que a gente vê empresas reiteradamente, porque o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul é mais um caso, o ano passado, mais de 140 pessoas no Rio Grande do Sul foram, pela Operação Resgate, também resgatada, mostra a gravidade da reiteração pela fragilização da legislação trabalhista. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal e também a legislação, ela retroage, retirando garantias mínimas de trabalhadores e trabalhadoras a condições de trabalho, e isso deixa mais ainda vulnerabilizadas as pessoas que precisam, né? O principal meio de dignificação das pessoas é pelo trabalho. Então, é muito triste, e a gente espera que, através, no âmbito regional, que eu possa informar, que há uma grande mobilização, por exemplo, no dia 28, agora de fevereiro, vários parlamentares se manifestaram repudiando, e há um movimento para a criação regional de uma frente ampla de combate ao trabalho escravo, porque atualmente, lá na Assembleia do Estado, tem uma frente analisando o trabalho de uma maneira de combate ao trabalho escravo. E como isso tem sido reiterado, é urgente que o Rio Grande do Sul também faça políticas integradas para que haja uma forte repúdio a esse tipo de prática, porque avilta a dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também de toda a população, porque a gente vive num Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito está baseado na garantia de proteção da dignidade das leis, e quando a gente vê que isso é confrontado diretamente, a gente vai colocar para onde essas leis? Vai ficar como, infelizmente, disse, né, a gente vê deputados falando, e até manifestações de associações falando que haverá como é que eles falaram? Eles falaram que as pessoas estão vivendo de assistencialismo, né? Que as pessoas gostam de viver de assistencialismo, que sobrevivem de assistencialismo, e isso é muito triste a gente ouvir isso, porque ninguém gosta de viver de assistencialismo, e a gente precisa lembrar que o assistencialismo são políticas de Estado que estão previstas na Constituição Federal, independentemente do tipo de partido que vai estar governando. É uma obrigação de quem está no governo cumprir a Constituição, ou seja, cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, de reduzir as desigualdades regionais, combater qualquer preconceito, discriminação de raça, de qualquer espécie. E é o que a gente está buscando aqui, nada mais é do que a efetivação da Constituição, e só para não ser um pedaço de papel, a gente precisa lutar para que ela seja viva. E Miriam, eu fiquei agora lembrando de uma questão que hoje, até o site do Instituto dos Advogados Brasileiros destacou, que é o centenário de morte do Rui Barbosa, né? Então, de um grande jurista, né, que tem uma frase também, e ele diz assim: a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, a gente quer que a justiça e quer que o Estado, através de políticas integradas, possa intervir, e a gente vê um trabalho, pelas manifestações da ministra Aniele Franco, do ministro Silvio Almeida, do ministro Paulo Teixeira, que há um movimento para que haja essa integração, porque está mais do que na hora de que esses códigos de ética e a legislação internacional e constitucional, ela seja efetivamente dura com quem faz esse tipo de prática, porque empresas ganham lucros de 700 milhões, 500 milhões, 200 milhões, e nós temos aí vidas sendo ceifadas, né, pessoas que, inclusive, não nesse caso, mas outros casos, a gente já teve conhecimento que tentam suicídio porque estão submetidas a situações extremamente degradantes, e que o trabalho é para elevar o protagonismo e a possibilidade de pleno desenvolvimento. Então, a gente sabe que o salário tem essa função e não outra, para que a pessoa busque acabar com a sua própria vida ou mesmo se submeter a condições degradantes.
Carmela, hoje, mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul condenou a fala de um vereador contra as pessoas que estavam trabalhando lá, porque esse vereador chamado Sandro Fantinel, que é do Patriota, ele veio dizer assim, eu espero que essas empresas não... Eu vou ler aqui as aspas desse vereador. Não contratem mais aquela gente lá de cima, em referência aos baianos, que quer dizer, 200 funcionários que foram resgatados lá desses alojamentos, onde eles eram submetidos à escravidão. Aí eu queria ler para vocês, pedir para o Giba colocar aí na tela um tweet do governador Eduardo Leite, que ele disse o seguinte: o discurso xenófobo e nojento do vereador de Caxias contra o Nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos sempre. Que bom que o Eduardo Leite falou isso, mas eu acho que esse vereador, eu não acho nada. Eu queria saber de você que punição cabe a um vereador que vem a público com uma fala tão preconceituosa quanto essa, Carmela. Eu acredito que a gente tem que lembrar que a imunidade parlamentar, e a gente teve um caso emblemático do Daniel Silveira. A imunidade parlamentar, ela não é absoluta. Nós não podemos ofender o Estado Democrático de Direito, nós não podemos ofender os pilares que regem o Estado Democrático de Direito através do discurso de ódio, da misoginia, da prática de crimes raciais, né, a prática de racismo, então, a intolerância religiosa, porque o Estado Democrático de Direito ele está baseado na pluralidade, no combate à discriminação, num Estado laico. Então, é muito importante que a gente lembre primeiro desse pilar, onde nós estamos fundamentados, e agora indo para o regional, o regimento interno da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, ele dispõe da possibilidade de cassação desse vereador. Qualquer cidadão eleitor pode fazer a proposição que se sentiu ofendido. É um caso que eu considero gravíssimo, porque fere o dever de atender todos e todas e todes que são eleitores, ou que elegeram ele ou não, porque a partir do momento que ele assume uma função pública, ele tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a toda a legislação vinculante ao seu município, e que isso é inegociável. Inegociável. E nós temos, então, no âmbito dessa proposição, qualquer eleitor pode pedir a cassação dele, mas nós temos também a lei que define, que foi inclusive assinada pelo Presidente da República recentemente, da questão do racismo, das questões equiparadas e como é que ficou regulamentada isso agora, né? Eu estava buscando aqui do lado, 11 de janeiro, nós tivemos equipar injúria racial ao crime de racismo, mas a gente precisa lembrar que tem várias esferas que devem ser tomadas, né? Nós temos uma esfera política, nós temos uma esfera penal, e a imunidade, como já decidiu o STF em outros casos, ela não é absoluta. Então, nós temos que lembrar que qualquer pessoa deve estar submissa à Constituição Federal. Então, se ela não está respeitando o que a Constituição Federal diz, ela vai ser condenada. E nós não podemos que pedir uma retratação em plenário disso, porque quem assume uma função pública faz um juramento. E ele deve cumprir com esse juramento sem ofender mulheres, sem ofender pessoas negras, sem ofender qualquer pessoa que seja, pela questão da sua cor, do seu sexo. Isso está expresso na Constituição Federal, né? Então, assim, nós temos... Pode falar. Sim.
Não, é que eu preciso encerrar, mas eu achei que você deu o recado muito bem dado. Inclusive, me surpreendeu que você citou o nome das empresas. Tem muitos consumidores falando, não, tem que divulgar o nome de todas as empresas que estavam envolvidas. A imprensa fica numa saia justa aí, porque o processo ainda não está finalizado. Como é que funciona isso? Bom, eu vou compartilhar aqui que a Apex Brasil, que é a que promove Parabéns. dos serviços de exportação, ela suspendeu, enquanto não houver o desdobramento desse processo, porque toda pessoa, jurídica ou física, tem o direito, e nós sabemos disso, do devido processo legal. Nós estamos falando aqui de uma denúncia que não é um fato isolado, e tudo que foi dito aqui é com base em todas as questões de garantias constitucionais, legais e internacionais que nós temos. Então, o que a Apex fez, eu vou citar como exemplo, para empresas investigadas. A decisão foi de ontem, dia 28, e ela suspendeu a participação das vinícolas Aurora Cooperativa Garibaldi Salton de suas atividades, porque estão sendo, né, por causa dessa questão de contratarem uma empresa terceirizada que usava mão de obra análoga à escravidão para fazer a colheita de uva. Então, esse fato de haver uma suspensão já é um procedimento importante até que seja apurado as suas responsabilidades. Não basta o discurso, nós precisamos ver práticas de gestão de empresas que respeitem a legislação e, inclusive, demonstrem como fazem isso nos seus códigos de ética e guias de conduta, porque elas se comprometem, fortalecem esse comprometimento a partir, inclusive, dos seus regulamentos internos. Então, como se dá isso, elas vão ter que agora demonstrar dentro do devido processo legal. Maravilha. Carmela Gruni, muito obrigada pela participação aqui hoje no Almoço do My News. Muito obrigada, Miriam. Bom dia a todas e todos, e sempre à disposição. Obrigada. Um abração, Carmela. Até mais.